Olá, bom dia, tudo bem? É hora do almoço, né? Então é o seguinte, eu vou insistir num assunto chato para muita gente que não quer aceitar, mas tudo bem. Galera, é o seguinte, vendo, revendo, revisando, olhando, não encontro dentro da Bíblia a tal de língua estranha que as igrejas estão falando num idioma, a tal da língua, não línguas. Línguas e tem um monte, que é brasileiro, português, alemão, francês, japonês, né? Árabe, grego, queredense, certo? Certo. Tenho orado para Deus o tempo inteiro, certo? Para ver esse negócio da língua estranha que um dia eu falei. Sei de cor até, inclusive. Na minha busca e na minha procura com Deus, eu perguntei. Indaguei a Deus e briguei com Deus. Ele me dizer se realmente esse proceder de falar em língua que eu sentia uma emoção muito grande, muito forte de falar em línguas, né, nessa língua estranha. E eu tenho já há anos questionado a Deus e perguntado, me diz uma coisa. Senhor, Senhor Jesus, se realmente isso procede do teu reino, por que não tem intérprete desta língua hoje nos tempos todos? Por que ninguém consegue hoje discernir uma coisa? Outra, por que eu não encontro o alfabeto dessa língua estranha? Por que eu não encontro? Por que toda a minha pesquisa na Bíblia sobre língua estranha me leva a línguas maternas, me leva a línguas humanas, dialetos humanos, de todas as línguas maternas de todo o mundo, de todos idiomas e de línguas. E por que quando eu pesquiso no grego, no aramaico e no tratamaico, no original, línguas de fogo me leva para uma fogueira? Entendeu? E aí eu fiquei já 3 anos estudando isso, lendo isso, de ficar doente, lendo isso, de ficar doido, com dor de cabeça, que cacachola, com coisa. E uma coisa me chamou a atenção, o Espírito de Deus falou comigo, eu pregando numa tribo de índio agora, sábado. E ontem também numa outra tribo de índio que eu fui lá, dos Caigangue, lá quem vai para Carazinho, visitando, fazendo amizade com os novos índios lá, eu comecei a testar se realmente era de Deus ou não, e Deus, eu botei à prova Deus e acabei com isso, e tenho certeza 100% que essa língua que eles falam dentro da igreja vem de um centro de macumba, vem de um centro espírita lá em Orlando em 1875. E depois tem um outro também que eu achei uma outra referência de 1725 que fala também sobre esse artimanha de linguajar que vem do espiritismo, que depois a igreja batista espírita lá do passado, lá de 1825, adotou essa forma, e dali procedeu um pouco mais para frente e foi encontrado os missionários que fundaram a Igreja Assembleia de Deus como uma manifestação de uma língua dita que é a língua dos anjos, línguas estranhas, que Deus fala da língua estranha, enfim, beleza. E eu comecei ontem a usar somente a língua portuguesa, até para os Caigangue, para as pessoas lá no culto sábado, onde eu fui, lá em Mato Castelhano, com meu amigo que eu amo muito, o Elias, o índio. Ele é pastor também, ele é um homem abençoado, eu amo ele. E eu comecei a falar na palavra do Senhor em línguas e não comecei a falar nessa língua, porque eu não falo mais nisso aí. Percebi que isso não vem do reino de Deus. E comecei a pregar o reino de Deus, na simplicidade do linguajar português. A igreja inteira não deu glória, mas recebeu o reino de Deus. As pessoas contaram no outro dia, as pessoas pediram para mim orar na casa delas, e quase todas. 3 almas aceitaram Jesus, se reconciliaram com Jesus. E ontem lá na outra tribo, que vai para Carazinho, entre Passo Fundo e Carazinho, mais para Carazinho do que para Passo Fundo, eu comecei a falar o evangelho e do reino de Deus brincando com as pessoas.
O culto foi maravilhoso, pessoas choraram, pessoas sentiram a presença de Deus, as pessoas se maravilharam com o linguar português, o falar do evangelho em português, não na língua estranha, que como Paulo se refere, ainda que eu falasse a língua dos anjos. A saber, os evangélicos estão fumando maconha, os evangélicos estão tudo viajando na maionese. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, Paulo está se referindo é que Paulo ele era um poliglota, ele falava 7 idiomas, Moisés falava 70 idiomas e muitos outros mártires de Jesus que viviam naquela região falavam vários dialetos daquelas províncias ali. Outra coisa, me diz uma coisa, por que Paulo falou ainda que eu falasse a língua dos anjos? A língua dos anjos, só para vocês terem uma ideia, tanto anjos caídos como demônios são chamados hoje, e como também anjos que servem a Deus e nos servem, estão aqui para nos trazer e derramar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, a mandado de Cristo. Outra coisa, um viés bem interessante, por que os anjos, quando vêm falar com todo mundo, em todo o globo terrestre, falam em cada um no seu idioma? O anjo vem falar em cada um no idioma da cidade materna. Por quê que eles não falam nessa língua estranha? Porque eu já recebi visitação de anjos na madrugada falando comigo em língua portuguesa. E por quê que eu não encontro nada respaldando isso? Isso é uma coisa que os caras estão cegos, estão vivendo uma fé emocional, estão vivendo costumes emocional, estão vivendo coisas dentro da igreja que não tem sentido e não tem fundamento, não tem estrutura bíblica para isso. Gente, eu odiava teologia. Eu não queria saber desse negócio de teologia, sabe? Porcaria. Eu xingava, eu esbravejava, eu pecava diante disso. Eu tinha uma boca imunda diante da teologia. Se viesse falar de teologia para mim, eu mandava pro inferno. Mas um dia Deus usou uma semana um monte de pessoas diferentes para dizer que eu tinha que fazer essa tal de teologia aí. Hoje me formei em bacharel em teologia. Pastor, juiz de paz, capelão, formado, estudando. Tanto que muitas vezes o meu professor perguntou coisas para mim que eu não sabia. E disse que ia pesquisar porque nunca tinha ouvido falar disso. Tá entendendo? Eu pesquiso mesmo, eu vou a fundo, eu não tô nem aí. Eu falo para todo mundo do reino de Enoque, contando a vida de Jesus Cristo, mas ninguém se interessa porque acreditam na Roma, vão atrás de Roma, vão atrás do Império Romano, aí o povo vai ficar cego mesmo. E outra coisa, os livros apócrifos, eles contam, principalmente o livro de Enoque, eles contam uma coisa importante que nós não devemos ignorar. Porque como Enoque está com Deus, como é que eu posso ignorar? Não vou fugir das línguas não. Só para vocês entenderem por que essa tal de língua não é de Deus. O livro de Enoque conta passagens interessantes. E a Bíblia fala também de Enoque, que ele foi um homem reto e justo e bom e andou com Deus. E Deus levou ele. Então se Deus levou ele na Bíblia, eu vou descartar esse homem, vou jogar a inspiração, a escrita que ele fez, então vou ignorar também Paulo. Vou ignorar João, e daí? Porque Enoque está com Deus, João não está ainda com Deus. João vai ser julgado, se foi salvo eu não sei, né? Mas só cabe a Deus a julgar isso, decidir isso no dia do juízo. Vocês estão entendendo? Então é o seguinte, como é que eu posso considerar uma verdade, um fato, e contra fato não tem argumento, tá aí, a história está contando, a Bíblia está contando, mas a Bíblia não está contando das línguas estranhas, por quê? E fica um monte dessas pessoas ali em cima de um altar, vindo entregar profecia numa língua que nem o indulto, nem as pessoas que estão recebendo sabem o que é. Fica no tal do ratatá sabactanila batamin de comanai de lébia de suricandere. E daí? Aonde está isso na Bíblia? Cadê o alfabeto desse linguajar que Deus não ensinou? Deus não revela para os seus o que vai acontecer na vida dele? Por que Deus não está revelando o idioma dessa língua, desse linguajar? Por quê? Alguém pode me responder? Por que a língua estranha ninguém consegue encontrar o idioma dela? Língua, não línguas. Língua é um idioma. Esse idioma que estão querendo falar aí nas igrejas evangélicas, qual eu falei durante 7 anos, certo? E percebi que é uma heresia que eu estava cometendo, era uma coisa emocional, era uma coisa de frustração, é um sentimento que não é de Deus, não provém de Deus. E o que aconteceu?
Eu não encontrei o alfabeto disso, eu não encontrei respostas básicas, comprovadas cientificamente. Até os cientistas estão falando que isso não procede da Bíblia, que não existe nem no original, nem na antiga escrita, certo? Não existe isso. E toda a minha pesquisa, eu passei noites e noites e noites e noites estudando, vasculhando tudo na Bíblia que se refere a isso. Eu não encontrei esse idioma na Bíblia, eu encontrei línguas maternas, idioma materno. Lá em Atos dos Apóstolos 2, fala que viram. Quem falou foi só os 12, do poder e das grandezas de Deus, certo? Ao qual o Espírito Santo concedia que eles falassem todos os idiomas dos que estavam ali. E os que não estavam ali, eles não falaram o idioma, porque vão falar para uma pessoa que não está escutando, que não está vendo. Vocês estão entendendo? Então tem que discernir muito aquele texto ali, Atos dos Apóstolos 2. Aí fica a Assembleia de Deus lá do passado trazendo esse mau costume para a vida dos irmãos. E outra, como é que tu vai falar numa língua estranha, que não tem um alfabeto, que não é língua de anjos, que não é língua, não encontra no mundo celestial esse idioma, certo? Porque a Bíblia é a revelação de tudo para o homem, certo? Ela é a revelação completa para o homem, então não tem. Então eu desafio qualquer exegeta, qualquer homem dessa terra a vir aqui em Campos Novos a me provar publicamente que está falando Edecomanai, Edelebe, Edessurican, é língua de anjos, é a língua que Deus fala com o povo, que mistério, que esse mistério, rapaz. Sabe qual é o mistério que Deus fala com o povo? Vão se converter, vamos parar com as heresias, vamos parar com as coisas erradas, vamos fazer o que é certo e justo diante dos olhos do Senhor e vamos parar de querer inventar uma coisa que não procede da Bíblia, da palavra do Senhor, da Torá. Vocês estão entendendo? Eu estou falando uma coisa e também vou fazer uma observação aqui, complementando que é uma deficiência no falar em língua e tanto no escrever no português. A maioria das pessoas escrevem Deus em letra minúscula. Vocês sabem o que significa Deus em letra minúscula? Satanás, Rassatã, deuses, imagens, Amalok, deuses. E o pessoal escreve Deus, tudo minúsculo. Tem que colocar Deus em letra maiúscula, porque Ele é o soberano, Ele é o rei, Ele é o eterno, Ele é tudo. Ele é a autoridade maior do mundo, não existe autoridade maior, então o nome dele não pode ser colocado de qualquer maneira. Então por isso que eu digo, essas línguas estranhas foram colocadas de uma maneira emocional na mente dos homens. Essa foi uma legalidade que Satanás encontrou lá naqueles 2 missionários lá em Orlando, nos Estados Unidos, para depois usar um africano para fazer isso na mente deles, e eles trazer para cá dizendo que é um tal de batismo do Espírito Santo. Aonde? A Bíblia nos diz que tem uma grande diferença entre batismo do Espírito Santo, certo, e ser um poliglota, certo? O poliglota é um dom do Espírito Santo que Deus dá à pessoa. Tanto que Paulo se refere, se tu não consegue entender e discernir uma língua estranha, vai e ore para Deus te dar discernimento do que aquela pessoa está falando no dialeto estranho. E outra coisa, certo? Quando eu estava numa macumba aí, que eu me envolvi antes de Jesus Cristo, eu não conhecia Jesus Cristo, eu era lá do homem velho, eu me envolvi com uma mulher que era feiticeira, e ela tinha isso, e os demônios falavam em línguas, ela falava essa língua para mim aí, vocês estão entendendo? Lá do passado. E outra, aí vão dizer, o demônio imita isso, o demônio faz confusão. Gente, se o demônio faz confusão, então por que a Bíblia foi editada por um romano que matou e perseguiu os mártires de Deus? Vocês não sabiam que lá no Conselho de Nicéia aconteceu esse babado louco aí, e um pouquinho mais antes? Por que lá na Grécia escreveram isso? Por que a Igreja Católica escreveu a Bíblia? Foi inspirado por Deus. Então quer dizer, Deus está usando o demônio para falar dele, para escrever toda a vida do reino celestial. Deus não deixou a escrita para o homem ou foi para o demônio? Deus não deixou a igreja para ser reconhecida pelos anjos e pelo poder da palavra de Deus e por Deus, ou deixou os demônios como viés para ditar uma língua estranha no meio da igreja, para ditar normas da Bíblia na nossa vida? Ela pode ter escrita por essas pessoas, mas essas pessoas saíram e se tornaram uma pessoa protestante. E o protestantismo, o que aconteceu? Eles entenderam, porque o Espírito Santo revelou a eles a real situação que estava acontecendo dentro dessa igreja, desse império romano maldito. Vocês estão entendendo? Que isso aí
por detrás desse Império Romano aí, é uma das portas abertas para entrar os gentios, para ser amante ao anticristo, para se tornar amante lá dos jesuítas, os judeus ortodoxos, que estão por detrás do catolicismo. Eles é que estão entendendo as coisas por aí, eles é que estão jogando o caos no mundo, e os crentinhos estão aí falando uma língua estranha, trazendo um monte de problema para dentro da sua igreja, certo? Que eu tenho cansado de entrar em algumas igrejas aí, parece uma geladeira, parece um freezer. Não tem oração, não tem remissão de pecados, não tem perdão de pecado, não tem campanha de pecado, entendeu? Só querem falar nessa tal de língua que não é de Deus, não procede de Deus, ficam falando coisas que não tem nada a ver, ficam comentando coisas dentro do altar, em cima do altar, para o povo, dando um alimento e acostumando a ovelha, a doutrinar ela a viver de uma maneira que eles querem que vivam. Rapaz, o evangelho é simples. Quando Deus me leva num altar de uma igreja para pregar a palavra de Deus, eu não falo em línguas, eu não falo em outro idioma. Desculpa. Sabe qual é a igreja? Sabe qual é o linguajar que eu falo? Adivinha? É o meu português, eu sou brasileiro. E se tiver um estrangeiro ali dentro, o Espírito Santo vai tomar a mente dele e ele vai entender tudo que eu estou falando na língua dele. E outra coisa, Deus anda zangado com as igrejas daqui, com altares do nosso país. Eu tenho visto isso. Homens que estão adulterando, homens que estão profetizando, esses vadios estão andando nas igrejas, cobrando, fazendo da igreja uma prostituta. Tá entendendo? Quanto tu cobra? Quem cobra é prostituta. E estão querendo fazer da igreja uma prostituta, cobrando o dinheiro dela. Vou dar um conselho para vocês, tá bom? Vão seguir o meu exemplo, tá? De evangelismo. Eu faço evangelismo por todo quase o Rio Grande do Sul ali, tudo. Passo Fundo, Lagoa Vermelha, um monte de lugares aí, Sananduba, um monte de lugares, os índios nos interior aí. Onde eu fui para Carazinho, no Rio Grande do Sul, com a minha moto nova, quebrou todos os raios da moto, todos, eu fiquei na mão, sem dinheiro, porque eu ofertei lá o dinheiro que eu tinha. Dei uma jaqueta lá, fiz a obra de Deus, fiz a vontade de Deus lá, tudo que Deus me pediu, tocou no meu coração, foi feito e as pessoas receberam. A 145 quilômetros para chegar no meu município, no meio do nada me quebra a moto, chuva que Deus mandava. Tá entendendo? E o Espírito Santo me confortou, o Espírito Santo me edificou. Logo em seguida parou uma caminhonete, me botou em cima, me deixou no posto, busquei a internet, chamei o meu irmão veio, a moto ficou lá para ser arrumada hoje. E Deus aplanou tudo e eu estou aqui agora fazendo essa live para vocês, esse vídeo. E estou dizendo, a igreja está se prostituindo com coisas que não provêm da Bíblia. A igreja está se prostituindo e adulterando os costumes bíblicos dentro da igreja e trazendo ao altar contaminações. A igreja está sendo contaminada por coisas, por heresia, porque esses pastores de hoje, não digo a maioria, não, a maioria, eu digo a minoria, são homens que buscam a Deus, são homens de Deus, são homens que estão lutando, sofrendo, chorando, gemendo, que muitas das vezes não têm o que comer. Tá entendendo? Por causa da igreja, por causa das ovelhas. Mas 90% do sacerdotal, eles não estão nem aí, tio. Não há almas convertidas. E as almas que muitas vezes se convertem não permanecem, porque elas não têm estrutura. Elas não têm estrutura, porque aceitou Jesus, mas aí o evangelismo, cadê a assistência para aquela alma? Por que as pessoas, o grupo de evangelistas, os obreiros, o muro do pastor não vai lá buscar? Aí fico falando língua estranha, bonitinho. Dá licença, né? Tá louco, nossa do céu. Esses altares estão contaminados com palhaçada humana, coisas humanas, e as pessoas estão ali que nem um zumbi. Ai, glória a Deus, aleluia. E volta para casa. Suas vitórias não têm, levam 40 anos para receber sua bênção, choram, o demônio bate, pisa, levam íncos, sucos a vida inteira pro casal, pra família. Dentro da igreja, fora da igreja, lascivam essa mulherada virada numa Jezabel, rapaz, andando nua dentro da igreja. Pregando com tomara que caia, dirigindo culto com tomara que caia, mostrando aquelas pernas. Uma mulher já é uma cavala de bonita, ainda fica mostrando a sensualidade dela dentro do altar. A tua sensualidade, mulher, é pro teu marido. Toma atento, sua leviana. Entendeu? Então, aí fica a igreja de Deus, o altar contaminado e as ovelhas sofrendo.
Uma ou outra recebe porque crê, talvez, em alguma coisa, e pela misericórdia de Deus, Deus alcança alguma coisa. Aí é um milagre aqui, um milagre ali, um testemunho aqui. Cadê o testemunho? Eu fui em 12 igrejas esse mês e não vi testemunho. Não vi pessoas no altar dizendo, eu estava lá no inferno, eu estava morto e um anjo apareceu porque um irmão foi lá, intercedeu e orou, e na oração do irmão eu fui curado, na imposição de mão eu recebi a cura, eu fui livramento de morte toda hora, todo tempo, onde eu perguntei para várias pessoas, daí o testemunho de hoje, vocês têm para contar? Eu tenho testemunho todo dia para contar. Então eu digo assim para vocês, ó. O que adianta buscar Deus numa língua estranha e não ter intensidade com Deus? Desculpa, eu estou com uma tossezinha. O que adianta estar na igreja falando de Deus, dizendo que ama a Deus, se quando tu sai da igreja fala uma língua estranha que ninguém entende? Essa língua estranha que estão falando da igreja, vocês sabem qual é? A indiferença, não atrás do irmão, está com ódio, rancor no coração, mágoas, se tornaram idolatria no meio do povo. Aí reclamam dos católicos porque tem uma imagem, porque a mulher do Batman está lá, Aparecida, que não salva aquele povo também. Entendeu? O povo estão buscando Jesus onde ele não está. Os irmãos da igreja, os crentes, os evangélicos estão buscando Jesus onde não está, aonde está entrando o escândalo. E a Bíblia diz, ai daquele por que vem o escândalo. Entendeu? Então eu digo para vocês o seguinte, parem, reflitam um pouco se realmente essa língua estranha está sendo boa dentro da igreja. Está sendo edificante para dentro da igreja. Gente, os homens de Deus estão aí, os sacerdotes de Deus estão aí, são homens estudados, são homens inteligentes, estão perdendo para uma pessoa que não tem estudo como eu, um burro, um Ananias como eu, um jumento igual a eu, que não estão entendendo que as heresias dentro da igreja não pode existir. Ah, mas o joio é bom que cresça com o trigo. Da onde, ô? Da onde? Tu tem uma plantação de soja, bate a largata, tu não vai jogar o veneno ou tu vai perder a tua plantação? Tu vai deixar a tua plantação são as ovelhas dentro da igreja. Se tu não mandar a tua ovelha parar de pecar, que é a largata que está comendo a vida dela, certo? Tu tem que jogar o veneno, que é o evangelho. Muitas vezes tem que botar uma disciplina por esse irmão. Ou usar o que Paulo fala, arrancai do meio de vós os inimigos, certo? Que está cometendo coisas erradas. Mas as pessoas não querem. Tá entendendo? Chama o irmão uma vez, vê o irmão no pecado, 2, 3 vezes o irmão não quer largar, tira do meio da igreja, expulsa da igreja, gente. Outra, Deus vai trazer uma alma que vai querer servir ele dentro de todo o coração. Deus vai tirar lá um mendigo, Deus vai ajudar uma pessoa que está lá num quarto de estudo, Deus vai tirar uma prostituta, o Espírito Santo vai alcançar elas. E aí fica com esse tal de língua estranha dentro de uma igreja, tanto no falar como no praticar. Ah, dá licença não, vamos todo mundo rever os seus conceitos. Vamos todo mundo rever os nossos conceitos. E sabe qual é o nosso conceito? Tirar os carrapichos mundanos, parar de estar dentro do aprisco e ficar olhando para fora. Gente, o mundo lá fora não pode oferecer nada para a igreja, mas a igreja tem muito a oferecer para o mundo lá fora. O mundo lá fora, com a igreja, pode ser liberto de todo o mal, pode ser liberto da morte por um longo tempo, até que chegue o tempo da morte dele. E aí, nós ficamos com uma língua estranha dentro da igreja, cujas pessoas lá fora não conseguem entrar dentro do reino de Deus, porque muitas pessoas não estão no Espírito, muitas pessoas não têm discernimento, muitas pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não estão lendo a Bíblia, as pessoas não querem ler a Bíblia num parcial, como se fosse um livro de educação física. As pessoas não estão entendendo o reino de Deus por dentro da palavra, e muitos crentes, eu provo isso, muitos crentes não encontraram ainda Jesus na Bíblia e na alma. Não encontraram Jesus Cristo na Bíblia e na alma. E ainda ficam atrás de profeta, de revelação. Minha irmã chegou para mim e disse assim uma vez: irmão, Deus me mostra que o Senhor está em cima do muro. Olhei ao meu derredor, olhei ao meu lado, eu vi que estava sentado em cima de um sofá. Como é que eu estou em cima do muro, meu Deus? Se a minha mente não me acusa em nada, a minha mente está dizendo que o reino de Deus, a palavra de Deus, se eu continuar mostrando o reino, obediência a Deus, o reino dele vem para a minha vida. Gente, viver indo atrás de irmão para revelar, isso é macumba, feitiçaria, adivinhação, rapaz.
Deus revela sim, mas quando a pessoa vem revelar as coisas para ti, tu já está esperando, tu já está sabendo. O Espírito Santo já te mostra. A Bíblia diz que Deus revela, o Espírito Santo revela tudo para as pessoas. Ele não faz nada sem mostrar aos seus. E o povo fica fumando maconha, cheirando cocaína. Parece maconheiro na beira da esquina. Ai, onde eu tô? Vamos revelar, entendeu? Viajando, alucinado. Vocês acham que nós gentios entremos por Efraim à toa? Tu acha que Deus planejou dar tudo para nós, o que Israel não tem hoje? A ponto de nós ser a mulher grávida que pariu um filho hoje, ninguém está entendendo no mundo espiritual isso. E ainda fico trazendo heresia para dentro da igreja, o sacerdote destruindo o altar e a mente das pessoas, de suas ovelhas. É óbvio, ninguém quer perceber atenção nisso. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês por causa da língua estranha. Presta atenção, isso aqui é doido, é muito doido o que eu vou falar. Tem pessoas que dizem, o meu pastor foi constituído por Deus para estar lá, ele é uma autoridade. Exatamente, eu concordo. Mas para cuidar da ovelha, dar amor, dar carinho, cuidar da lã dela, das vestes brancas, deixar ela branquinha, bonita, com o evangelho. Mas quando ele se torna um sacerdote que começa a botar couraça de lobo dentro de sua mente, na sua conduta e nos seus frutos, esse cara tem que se arrancar no soco do lado de cima. Mas juntar no sarrafo lá de cima. Sabe por quê? Porque ele vai transformar as bênçãos dele, Deus fará isso, as bênçãos dele se transformarão em maldição. E se as bênçãos dele transformam em maldição, como é que não estão falando uma língua estranha dentro da igreja? Falando uma língua estranha dentro da igreja. E eu estou errado. Aí tem irmão que me chama de doido, de maluco, de perturbado. Perturbado é vocês que não estão prestando atenção nas coisas que Deus está mostrando. Deus está mostrando aí os profetas, e os profetas estão falando, e a igreja está fumando cachimbo porque está dopada, está dormindo. Está fumando o cachimbo da paz, de Satanás e das heresias dentro da igreja, meu Deus do céu. Vão para o altar de qualquer maneira. Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de santificação, não tem uma vida de arrependimento todo dia, porque a gente anda no meio do pagão. A gente anda no meio do homem que fala prostituição o dia inteiro. No nosso trabalho, no nosso meio social, e trazendo contaminação para o altar. Não, vai lá no altar e pede perdão para Deus. Todo dia se ajoelha na cama. Senhor, me perdoa porque eu andei com aquela pessoa, porque eu ouvi aquela palavra. Eu me arrependo do meu pecado visto, ouvido e falado. Ninguém faz uma campanha de oração. Eu nunca vi no meu país falar grande culto de campanha de 1 ano de perdão de pecado, para Deus perdoar o pecado da nossa congregação, para Deus perdoar o pecado do meu país, perdoar o pecado do meu irmão, do meu governador, para converter o meu presidente, entendeu? É isso que estou falando. Se o povo inteiro se unir, se orar, se humilhar como o Senhor Deus, eu responderei suas orações. Mas Deus não vai poder responder a oração para sarar o governador, para converter um país. Sabe por quê? Porque a igreja não dá bom exemplo. O sacerdote não está nem aí. Tanto pastor, não digo todos, mas a maioria está fumando maconha, está fazendo heresia, está fazendo erro. Só estão no ratatá gospel, cantor gospel. Ô gente, meu Deus do céu, quando eu estava lá no bailão, dançava, não tem nada de diferença esse show gospel pro mundo, tio. Traz dentro da igreja show gospel. Eu vou contar uma coisa aqui, a cantora Damares, Deus me usou ela lá no passado, há 8 anos. Não, me usou há 11 anos atrás. Usou os louvores da Damares para falar comigo o tempo inteiro. E eu fui enriquecido por aqueles louvores. Mas olha a Damares há 12 anos atrás e olha a Damares hoje. Nada contra. Ser rico é um dom de Deus. Mas ganhar dinheiro é da providência de Deus. Mas Deus disse, ó Laodiceia, enriquecesse, entrou orgulho no teu coração. Entendeu? Hoje, eu não consigo mais olhar para uma igreja, olhar para muitos pregadores que estão no altar, e Deus me fez observar durante 1 ano. A forma de comportamento entre a ovelha ouvindo o pastor derramando um alimento para a igreja. Gente, é de assustar. A ovelha entra na igreja
desesperada porque teve um dia na alma uma opressão maligna o tempo inteiro na mente. Aí a pessoa entra lá, a ovelhinha entra lá na igreja, na expectativa de receber o reino de Deus, de receber um avivamento na fé, receber um discernimento para voltar para casa cheia da vida, ouvir a palavra de Deus para que no outro dia ela possa praticar essa palavra, porque foi maravilhosa, porque a palavra de Deus a construiu, a edificou, a solidificou cada dia mais no Evangelho, a observar os estatutos, as ordenanças de Deus. E aí o que houve? Aí essa pessoa pegou, foi lá direitinho, ouviu o pastor, falou, e muitas vezes ela chegou para mim no final do culto e disse assim: Pastor Mendes, o que está acontecendo, Pastor Mendes? Eu entrei aqui cheio do reino de Deus, vontade de ouvir a voz do Senhor, e não vi Deus falar comigo. Dei um abraço tão forte naquela pessoa, ela desmaiou meus braços, gritando, dizendo: eu amo o Senhor, porque ali ela recebeu num abraço simples, não precisei nem falar de Deus. Vocês estão entendendo? A ovelha está assim, a ovelha está entrando. Aí muitas vezes a ovelha entra já fria na igreja, e por se acostumar fria, por se tornar rotina, porque ela vai pensando assim: lá eu vou hoje, o pastor prega a mesma coisa, só fala em língua, e reteté, e não sai de lá. Entendeu? E ela volta para casa, é um ou outro que entende alguma coisa, que recebe alguma coisa. E aí fica todo mundo: Jesus me salva. Porque o povo inteiro está sofrendo, porque o reteté não sai do altar com unção. Gente, outra coisa aqui, estão confundindo os dons do Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo. Aonde? Batismo do Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo não habita em templo imundo. Vamos começar por aí? Por causa da língua estranha? Vamos lá ver? O batismo não... Deus não pode habitar num templo imundo. Se tudo que contamina a carne contamina o Espírito, diz a palavra do Senhor, não é verdade? Então, se contamina o Espírito, então o Espírito Santo não pode habitar numa carne imunda, num templo imundo. Então ele precisa se converter, aceitar Jesus, entregar sua vida para Deus e mentalmente, psicologicamente entender o batismo e entrar para o batismo e fechar o ciclo simbólico de aceitação a Cristo, para uma vida íntegra e ser salvo pelo sangue e pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pelo Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então, o que acontece? Pelo nome de Jesus Cristo. Outra coisa, aí ele vem para o batismo, é batizado. Quando ele sobe as águas, ele é uma nova criatura. Ele foi lavado do batismo, ele enterrou o velho homem naquela sepultura e se tornou novo. E o que está acontecendo? Ali ele já recebe o batismo do Espírito Santo pela imposição de mãos. Vocês estão entendendo? Aí o Espírito Santo entra nele, já entra na vida dele, já fica na vida dele, para transformar ele numa nova criatura para Deus. E o Espírito Santo, ao longo da caminhada dele, ele vai levando essa pessoa a adorar, a servir a Deus, a buscar a Deus, a congregar, a estar em paz. E ele, mediante buscando a Bíblia, ele vai entendendo, o Espírito Santo vai colocando na vida dele discernimentos, dons, para que ele possa receber o reino de Deus. Aí, mediante uma maturidade de um longo tempo, ele recebe o dom de pregar, ele vai começando a descobrir as coisas, ele vai começando a perceber aonde ele tem que ir, qual caminho, como proceder dentro do Evangelho. Ele vai ter que saber quem ele é, por que ele veio para Jesus, quem é esse Jesus na vida dele. Ele vai querer entender, ele vai querer olhar e entender, e vai tentar discernir dentro da mente dele, através dos dons do Espírito Santo que já estão se manifestando na vida dele, para ele ser um pregador, um evangelista, um ganhador de almas. Vocês estão entendendo? Aí os dons do Espírito Santo começam a se manifestar, e os frutos do Espírito Santo vai na vida dele quando ele começa a ter uma vida reta, uma vida justa. Ele começa a mudar o seu comportamento, a sua atitude, ele começa a ser uma nova pessoa, ele é amoroso, ele é bendito, ele é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Aos olhos de Deus. Aí Deus vai mostrando para ele qual é o fruto do Espírito Santo na vida dele, e as pessoas vão indo atrás dele, buscando orações para isso, por causa desse fruto, entendeu? Ele é uma pessoa abençoada, e vão se levantar milhões de pessoas contra ele, porque o diabo não bate numa árvore que não tenha fruto. O diabo quer acabar com o fruto de Deus na vida das pessoas. Então não existe batismo de Espírito Santo, existe o dom do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo para fazer a obra de Deus naquele momento que aquela pessoa está precisando levar para outra pessoa, ou entregar uma profecia para a igreja.
Vocês estão entendendo? E outra coisa, interessante, muito legal. Cara, eu não li a Bíblia. Hoje eu leio a Bíblia inteira. Não para conhecimento, sim, mas para ver a grandeza de Deus dentro dela. Para ver a grandeza do Evangelho dentro da vida das pessoas. Vocês estão entendendo? De ver o reino de Deus dentro do coraçãozinho delas, de elas recebendo, de elas dizendo, nossa, esse Jesus é maravilhoso. Eu olho a Bíblia por causa disso. Ele me leva por caminhos maravilhosos, aonde a dor, o sofrimento na minha alma não entra. Ele me faz ter a paz do fruto do Espírito Santo na minha vida. Ele me faz ter longanimidade, ele me faz ter beneficência. Está entendendo? Ele me faz ter tranquilidade. É por isso que eu olho para a Bíblia e leio a Bíblia e procuro hoje. Me apaixonei pelo estudo, me apaixonei pelo... Hoje eu já me tornei um pesquisador da Palavra de Deus. Eu tenho para mais de 12 mil vídeos de estudo-aula, fala sobre festa judaica, sobre as duas casas de Israel, enfim, tem um arsenal de coisas que eu podia falar aqui. Ficaria a tarde inteira nesse vídeo falando para vocês. Mas o meu foco é... O povo tá falando língua estranha na igreja? Tá fazendo heresia? Tá fazendo o povo sofrer? Tá trazendo mentira para a igreja? Tá trazendo maldições em suas bênçãos? Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão saber de tudo isso que eu estou falando. O Senhor diz, eu transformo as bênçãos desse sacerdote em maldição, porque eles estão falando uma língua que não procede do reino de Deus, um falso evangelho. O evangelho parcial. Paulo diz lá em Gálatas 1, Gálatas 5, no versículo 1, diz assim, quem vos impediu a carreira? Quem é que está te confundindo? Presta atenção nessa palavra. Vão ler lá, Gálatas 5, versículo 1. Vocês estão entendendo? Quem está confundindo? Esse não é o evangelho que eu vos ensinei, Paulo diz. Entendeu? Então o que Deus está querendo dizer para todo mundo é que Jesus precisa ser anunciado aos pagãos, sim. Outra, vamos parar de pregar para crentes? Os crentes precisam de aula, sim. Prepara os obreiros para jogar para a rua e deixa o sacerdote cuidando da igreja. Cadê o grupo de evangelistas que está na estrada? Cadê os homens que andam a pé? Como eu já andei muito a pé e vou andar se precisar. Entendeu? Outra coisa, cadê o reino de Deus dentro da igreja? Os altares da igreja estão quebrados, os muros estão destruídos, os muros são os obreiros. Homens de oração, homens que vão buscar pessoas lá no campo, homens que têm uma agenda preparada para, chegou do serviço, já vai lá fazer a obra de Deus. Já vai dar uma palavra de consolo, vão ler, vão buscar os irmãos, vão entregar a Bíblia, vão cantar salmos e hinos e adoração ao Senhor. Em amor, em união, para que Deus derrame as bênçãos no meio dessa gente, dessa igreja, e que o povo pagão olhe para a igreja e diga, aquela igreja é diferente do que a minha, aquelas pessoas são mais bonitas, eles são luz, eu vejo grandeza, eu vejo brilho neles, porque eles se visitam, eles se amam, eles não têm briga entre eles, e as brigas que tem um sábio na igreja que resolve. Não é uma igreja derrotada, não é um altar derrotado, não é uma igreja que tem acusação de dentro para fora. Porque se fosse de fora para dentro, a gente já sabe, o diabo é acusador mesmo. Mas pior, que tem homens de Deus que estão acusando o erro da igreja e a igreja não está nem aí. Está entendendo? Porque o povo está adormecido, o povo está tomando chá de cogumelo, vamos falar nesse linguajar assim vulgar, o povo está o povo de Deus está adormecido. Olha para as vestes da maioria do povo de Deus como é que está. Não estão falando língua estranha dentro da igreja? E que língua estranha estão falando dentro da igreja? Além de falar que é né? Do batatá, do reteté, e aquela que são praticadas dentro da igreja. Que língua estranha é essa? Não estão falando uma língua estranha? Bom, gente, eu tenho que trabalhar. Eu falei isso por um desabafo, uma voz profética falou dentro de mim para falar essas coisas hoje, certo? Então é o seguinte, eu abençoo aquele que está assistindo, agradeço, que algumas palavras dessa tome atento, leve para a sua vida, que vocês a partir de hoje comecem a observar o evangelho da maneira simples que ele é, sem usar galho de arruda, sem pular, sem saltar. Ele é tão simples, no falar, no gesticular, é tão gostoso. A lembrar, já abençoo, profetizo bênção na vida dos que estão sentindo, dos que vão assistir, que vocês sejam agraciados por alguma coisa que Deus falou na minha boca e trouxe para vocês. E fica aí o meu protesto, a minha indagação,
certo? Tanto para vocês como para Deus, mas Deus já me respondeu, por isso que eu estou tranquilo, estou tendo uma palavra ciente, consciente e responsável diante dos homens e de Deus e dos anjos dele. Então não tem nada que me envergonhar do que estou me falando. Em nome de Jesus Cristo, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo alcance todo mundo hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado. Tchau.